gente reclama aqui que tem se relacionado com pessoas cada vez mais narcisistas e que tem se sentido manipulado, enganado, angustiado, sabe? Por pessoas que são controladoras, que têm o ego inflado, que querem sentir lá pra cima. Mas e se eu te disser que enquanto você tá com essa sensação, talvez você esteja fazendo um narcisismo reverso com você mesmo. E toda a sua insegurança, impotência e angústia, na verdade, sejam traços narcisistas seus. Será que o inferno são mesmo os outros ou somos nós? Eu falo muito aqui no canal sobre autorresponsabilidade afetiva e sobre a necessidade da gente rever as nossas posturas, as narrativas que a gente conta das nossas histórias amorosas, as situações que a gente se coloca. E estudando sobre comportamento, sobre psicanálise, psicologia, eu comecei a estudar com uma psicóloga inglesa e ela me trouxe esse conceito de narcisismo reverso que eu me identifiquei muito e acho que você vai se identificar também, para a gente começar a prestar atenção em qual é a nossa responsabilidade em cada uma das relações. Você já percebeu que assim, você é o único denominador comum de todas as suas histórias amorosas? Então até quando você vai fingir que não é responsável por elas? Eu não tô aqui querendo passar pano pra gente que não é legal, mas eu quero que a gente comece a entender que enquanto a gente não mudar, nada vai mudar. Então por isso eu vou fazer a Jornada da Revolução Amorosa, que vão ser 3 aulas gratuitas pra gente dar uma guinada na nossa vida amorosa e aprender a mudar mesmo, para os nossos amores mudarem. Vão ser 3 dias de aulas e de exercícios para você já mudar hoje e sair desse lugar de pouco amor, de angústia, de insegurança, de medo de dar errado. Eu vou deixar o link aqui para vocês já se inscreverem nessas 3 aulas e já para aquecer esse nosso papo e trazer essa nossa puxada de autorresponsabilidade afetiva. Eu acho que perceber que nós somos narcisistas reversos ou temos traços de narcisismo reverso é muito importante. E aliás, se você cansou dessas relações rasas, de se sentir assim, seguro, ansioso, com medo de ser abandonado, se inscreve na jornada e também já se inscreve aqui no canal, porque 3 vezes por semana eu tô aqui com entrevistas, vídeos e pesquisas pra gente conversar, repensar o amor e fazer essa jornada rumo a amores muito mais possíveis e saudáveis. Narcisismo no amor anda sendo um super trending topic, inclusive tem entrevista com a doutora Elizabeth Zamerru para você entender como lidar com parceiros narcisistas e sair dessa relação, mas hoje o choque de realidade que eu quero dar é talvez a pessoa com quem você esteja se relacionando até seja narcisista ou tenha traços narcisistas, tá? Porque hoje em dia qualquer pessoa babaca a gente chama de narcisista, mas você também pode estar exercendo esse narcisismo reverso. Eu comecei a estudar isso e foi assim, uma virada de chave muito importante para mim, que eu acho que é muito importante a gente fazer juntos. Esse conhecimento todo aprofundado vai ser tema de uma das minhas aulas dessa jornada da Revolução Amorosa. A gente vai ter ferramentas para identificar esses traços, mas eu já quero trazer aqui alguns comportamentos para a gente começar a trocar e falar, gente, eu me comporto assim, eu posso fazer diferente. Posso sair desse lugar, sabe, de vítima, de abusado, das histórias que não vão pra frente e entender que, ó, é a gente que tá fazendo isso. Então eu trouxe aqui alguns pontos de que você tá fazendo esse comportamento narcisista reverso sem perceber. Primeiro ponto de atenção é, se qualquer falta de cuidado, qualquer rejeição, qualquer desapontamento você já falar, mas também essa pessoa que eu tô saindo é uma narcisista, cuidado, porque a gente tá usando esse termo sem critério. Só 1% da população é diagnosticada com um transtorno narcisista. Ou seja, chamar toda a sacanagem de narcisismo é uma forma de hipervilanizar o outro e se supervitimizar. E esse já é um primeiro traço do narcisismo reverso, quando você se coloca como esse coitado, né? Como um inseguro crônico, sabe? Assim, parece que você é uma pessoa sempre indefesa, vítima de uma sacanagem, de uma manipulação. Do mesmo jeito que o narcisista ele se sente muito importante com o ego inflado, o narcisista reverso se sente muito importante com o ego desinflado, sabe? A gente vai para uma desimportância reversa. E será que as histórias são tão maniqueístas assim? É importante a gente perceber que a ilusão de superioridade do narcisista
tem a mesma raiz na ilusão de inferioridade do narcisista reverso. Talvez você não tenha reparado, mas o seu ego também é inflado, só que pro lado negativo, também é hiper desinflado, sabe? E é engraçado a gente começar a prestar atenção nisso, né? Porque a gente reclama dessa ilusão de superioridade, da falta de empatia, que são traços característicos do narcisista, e a gente precisa começar a prestar atenção nesses traços de ilusão de inferioridade. Então, por exemplo, você já parou para pensar se você é uma pessoa que tem essa insegurança e essa mega sensação de inadequação? E isso, mais do que baixa autoestima, pode ser sim narcisismo reverso. Essa é uma verdade dura de ouvir, porque acho que muitos de nós aqui nos identificamos como pessoas inseguras e ansiosas, e talvez o que você ache que é insegurança e é baixa autoestima seja uma ferramenta de automanipulação, pra gente seguir se colocando para baixo. Como se você estivesse se fazendo especial de uma maneira negativa, sabe? Como você fosse o melhor entre os piores. Ah, não, é porque eu sou tão insegura, tão inadequado, tão carente, que aí eu estrago tudo. Meu terapeuta me contou uma história maravilhosa de um psicanalista famoso que disse que uma vez um paciente chegou no consultório dele e falou: doutor, não dá, porque assim, eu sou a pessoa, o maior do mundo. O psicanalista respondeu: maior não, você só é mais um. Pois é. Essa autodepreciação excessiva é tão egóica quanto a supervalorização efetiva. É como se a gente estivesse trabalhando numa chave de uma grandiosidade da inferioridade. Tem esse lugar do tipo, não, mas eu sou a pior das pessoas, eu nunca vou sair desse lugar, eu não consigo mudar. E olha que loucura, o narcisista, ele quer os outros pro palco, e os narcisistas reversos, ou que estão nesse comportamento, querem os outros trabalhando nessa chave da impotência. Sabe criança que faz manha para receber atenção? Talvez você esteja contando uma história pior de você mesmo do que você é para ter pessoas do seu lado. Porque com essa narrativa de você é impotente, incapaz, você precisa do quê? De ajuda, de amigo perto, de família. E aí você vai tendo essas pessoas. E olha que loucura, né? Um outro ponto também do narcisista reverso é que o mesmo jogo de poder que você reclama que o narcisista faz, você faz sem perceber quando você se faz de coitado. Porque se fazer de coitado é uma forma de controlar a situação. Então toda vez que a gente pensa, ah, mas não é possível, porque eu me esforço, eu me esfolo, eu me entrego e não recebo nada em troca, isso talvez não seja ingratidão do outro. Isso seja uma forma da gente achar que fazendo tudo isso, o outro deveria responder da maneira que a gente esperava. Isso é controle, isso é manipulação. Se você tá cuidando para ser cuidado da mesma forma, você não tá cuidando, você tá cobrando. Isso é ser narcisista. Se você faz tudo pelo outro e se frustra porque não recebe em troca, será que você realmente tá fazendo pelo outro ou você tá fazendo por você? Porque existe essa lógica de cobrança, de controle, e você tá ali, ó, anotando mentalmente tudo que não tá vindo pra falar, tá vendo? Mais uma vez, ninguém se entrega como eu, né? Quem nunca aqui falou, pensou, ah, não, mas ele não se entrega como eu, depois de tudo que eu fiz, eu não acredito. Apesar de você ter sido super legal, de ter se sacrificado, a pessoa foi lá, foi maldita, não levou nada disso em consideração. Ah, foi golpe, foi falta de entrega, foi falta de comprometimento. Será que foi? Ou será que você não tá percebendo o outro? Será que você não tá querendo receber na mesma forma e na mesma velocidade em troca? Eu tenho inclusive um vídeo aqui no canal que fala sobre reciprocidade no amor, vale vocês assistirem, eu vou colocar na descrição desse vídeo. E na verdade, se você acha que você tá vivendo relações que nunca são recíprocas, muito provavelmente não é que as suas relações nunca são recíprocas, você tá operando nesse narcisismo reverso. Lembra do Caetano? Que fala na música, é que Narciso acha feio o que não é espelho? Será que você também não tá achando feio o que não é espelho na sua forma de amor? Eu defendo muito aqui no canal a importância da gente abraçar o nosso caos, inclusive essa vai ser um dos temas de uma das aulas da nossa jornada de revolução amorosa. Então, como é que a gente reconstrói o nosso amor próprio, a nossa autoestima. Isso passa muito por acolher a nossa humanidade, sem se punir o tempo todo, de construir autocompaixão
e amor próprio muito mais possíveis e acolher a humanidade e o caos do outro. Lembrar que ele não pensa, ele não age e ele não sente como você. É importante a gente sair dessa lógica maniqueísta. E dentro disso, a gente também tem que desapegar do papel do bonzinho, da boazinha. Querer sempre agradar, em última instância, também é controlar. E eu já vivi muito esse lugar, sabe? Assim, de ser a legalzona. E a gente precisa perceber que ser super legal não é tão legal assim. Porque a gente aprende, principalmente nós mulheres, né? Que amor é se entregar, é agradar o tempo todo. E quando você agrada o tempo todo, também tem uma sensação assim, vem essa cobrança, que eu falei agora antes, né? Porque se você tá sendo tão legal, logo a pessoa vai ficar ótima e vai agir como você imagina que ela deveria agir, que é uma manipulação. Depois, você engole um monte de sapo e é toda legalzona para evitar conflito, para evitar atrito, isso também é controle, né? Então, assim, se manter nesse lugar do bom moço e boa moça, do querer agradar, é a gente querer ter a pessoa sempre perto, sempre gostando da gente. Porque a hora que você falar não concordo, a hora que você discutir com respeito, a hora que você falar não, hoje não, talvez a relação estremeça. E tudo bem. E aí você vai construir ela numa outra base. Não no cuidado, não no você fazer o que ela espera, mas no respeito. Essa psicóloga que me apresentou esse conceito, ela fala que ela é uma people pleaser em recuperação. E eu sou também, né? People pleaser é a pessoa que agrada o tempo todo. E acho que quando a gente agrada o outro e acha que o outro tá com a gente, porque a gente concorda com ele, porque a gente faz ele feliz, porque a gente é muito legal, a gente fica refém dessa situação. Então, poder discordar, desagradar, entender o que você quer e colocar isso pro outro é treino. E a gente pode treinar isso junto. É importante a gente perceber que se o narcisista explora o outro para conseguir alguma coisa que ele quer na relação, as pessoas que estão com esse traço de narcisismo reverso se auto-exploram para tentar conseguir alguma coisa do outro. Então você, consciente ou inconscientemente, se esfola, se sacrifica, esperando que venha algo no lugar. Ou seja, tá faltando autoempatia e compaixão, né? E é engraçado porque como o narcisista reverso se acha sempre o senhor empatia e se frustra porque as pessoas não estão retribuindo, talvez a gente tenha que pensar que a gente não tá sendo tão empático assim, né? Porque se você fosse empático, você não ia estar medindo as coisas nas suas lentes, nas suas regras, você ia estar percebendo como a pessoa é, lendo as formas de amar dela que podem ser diferentes das suas, né? Então, e ela fala uma coisa que a gente tem que trabalhar muito aqui, que assim, não dá pra você querer ser empático enquanto você não for autoempático. Compaixão e empatia só rolam se antes a gente tiver autocompaixão e empatia com a gente mesmo. E autocompaixão é uma das coisas que a gente vai trabalhar nessa primeira aula da Revolução Amorosa, porque se você tem empatia pelo outro e não tem por você, na verdade você tá fazendo pelo outro para compensar, porque você não é tão interessante assim, porque você precisa agradar, porque você precisa fazer dar certo. Então não adianta a gente tentar ter uma relação amorosa com o outro mais legal, enquanto a gente não reconstruir o nosso amor próprio. E é isso muito que eu quero trabalhar cada dia mais com vocês. Eu acredito que a gente trabalha o amor e repensa o amor em 3 pilares, que é o amor próprio, as nossas redes de afeto, então o amor que a gente tem com os nossos amigos, com os pais, com os parentes e o par romântico. Uma outra coisa que é muito traço de narcisismo reverso é a gente ficar nesse looping de ficar pensando onde é que foi que eu errei, sabe assim, o que eu fiz de errado, por que a história não deu certo. Essa culpa e esse looping, esse chicotinho, sabe, que fica assim, que a gente acha que é uma tentativa de autoconhecimento, na verdade também é controle, porque você tá achando que você é responsável por tudo. Isso também é muito egóico, é uma ilusão de grandiosidade, tão grande quanto a ilusão de grandiosidade do narcisista que você reclama. O que eu mais recebo no canal são histórias que vêm com essa análise pronta. Ah não, mas a história desandou porque eu mandei uma mensagem pra ele aquela noite, ou porque ele soube que eu segui o perfil da menina que ele também estava saindo, como se tudo fosse uma equação matemática e tudo fosse responsabilidade da sua ação. E muitas vezes de uma única ação, né? Você acha que uma única ligação, uma única conversa, uma única stalkeada foram responsáveis
por estragar tudo. Olha como isso é narcisista. Nem tudo é sobre você. E enquanto a gente tentar entender se a relação rolou ou não rolou por conta de uma régua das nossas ações e das nossas características, isso é ser muito autocentrado, gente. E isso tem muito a ver com a gente curar a lógica da nossa criança ferida, né? Eu fico pensando, quando era mais nova, eu demorei pra me dar conta disso. De que, porque minha mãe morreu, eu era pequena, e acho que por muito tempo eu achei que a culpa era minha, porque eu não tinha conseguido fazer ela ficar aqui. Ou meu pai recebeu uma proposta para trabalhar no exterior quando a gente era criança, e ele acabou aceitando uma outra proposta para ficar aqui no Brasil. E eu pensava, meu Deus, ele não foi por minha causa e do meu irmão pra gente não ficar longe da família. E eu carregava anos essa culpa de será que ele teria sido mais feliz se a gente tivesse morado em outro lugar? Foi uma escolha dele, gente. Eu era uma criança. E essa culpa tem esse senso de importância, né? Ao mesmo tempo que machuca a gente, você se sente mais importante do que você realmente é, só que no modo autodestrutivo. E a gente vai trabalhar muito isso nessa nossa jornada, pra gente trucar essas nossas verdades, curar essas nossas dores, perceber todas essas lógicas que a gente faz desde a nossa criança ferida até todos os amores que não deram certo, pra gente poder desempenhar outros papéis e perceber como a gente está operando com o ego de um jeito errado, né? Porque o ego é o que faz a gente achar que tem muito mais poder sobre as pessoas e sobre o mundo, tanto pro bem quanto pro mal. Em geral a gente fala, essa pessoa é muito egocêntrica quando ela é pavão, quando ela é toda assim, mas você também é muito egocêntrico se você tá sempre se colocando pra baixo, se você tá sempre achando que a culpa das histórias desandarem é porque você não é tão legal assim. A gente tem todo o direito de ficar frustrado porque as histórias não rolaram, mas tem que começar a entender que nem sempre dá pra controlar o incontrolável, que o desejo não é racional, que as pessoas não fizeram de caso pensado, que às vezes elas não querem mais sair com a gente. E isso não tem a ver com a gente, né? Vamos parar de fazer isso, de sair do umbigo do mundo. Uma outra virada de chave é que se você é uma pessoa que sempre gosta de pessoas que você acha incrível, que você coloca no pedestal e daí você se sente mal, isso também pode revelar um narcisismo reverso numa lógica meio parasita. Porque se você é inseguro e você quer se sentir amado, você, em geral, escolhe uma pessoa que você admira muito. Eu acho que é maravilhoso a gente admirar no amor, tá? Mas se você super admira a pessoa, é como se de um jeito meio parasita, você querendo estar com ela, você vai automaticamente ganhar um pouco desse elan e transferir o valor dela pra você. Mas, paradoxalmente, isso nunca acontece, porque como você admira muito e coloca ela num pedestal, você acha que ela nunca vai te dar isso, que ela vai guardar isso pra alguém melhor, e vai seguir se sentindo um lixo. Então olha a pegadinha. Isso impede você de construir intimidade com as pessoas de várias formas. Primeiro, porque quando você deixa ela no pedestal, não só você não se coloca como você se joga pra baixo, você se subvaloriza, como você também não se aproxima dela de verdade, porque você não quer tirar ela do pedestal. Porque quando ela vier aqui, ó, no tete a tete, você vai ver os defeitos, as incoerências, ela não vai ser tão incrívelzona. E se você estiver operando nessa lógica do parasita, aí você não vai ganhar todo esse amor. Então, uma pergunta muito importante pra gente se fazer é o que você tá buscando numa relação amorosa? E aí é pra se fazer com honestidade. Isso é uma coisa que a gente vai aprofundar bastante em uma das aulas. Vai ter um exercício pra gente fazer isso, porque eu sei que é uma pergunta difícil e a gente precisa ser honesto pra poder organizar o amor dentro da gente e ver que às vezes a gente tá querendo sim aprovação, a gente tá querendo um colo que a gente não teve na família, a gente tá querendo status, a gente tá querendo paz. Não tem problema, não tem certo e errado, mas você precisa entender o que você tá buscando na relação pra ver aonde você pode buscar em outros lugares. E um ponto importante pra gente prestar atenção é que se você opera nesse narcisismo reverso, não só você coloca a pessoa amada num pedestal, como você joga todos os seus defeitos para a plateia. Então, sabe quando você fala dos seus defeitos e das suas incoerências para sua família, para os seus amigos, para que eles reforcem como você é inadequado, ansioso, incoerente, a gente reclama, mostra as piras e eles falam, tá vendo? Mais uma vez você é assim. E aí você se sente mais para baixo e precisa mais uma vez de uma atenção deles. Então a gente precisa fazer aqui um tiratema diário e é por isso que eu tô com essa minha escola online pra gente trabalhar todo dia
para começar a prestar atenção se a gente não está contando sempre as mesmas histórias para justificar que as histórias amorosas não rolam. E se essas mesmas histórias que a gente conta não tem a ver com a gente se desmerecer, então se achar muito carente, porque eu demonstro muito carinho, porque eu respondo rápido demais, ou vilanizar o outro. Ah, é porque as pessoas são narcisistas, porque todo mundo é indisponível, porque ninguém quer nada com nada. A gente vai trabalhar nessa jornada algumas ferramentas para fazer um mapa de todas as nossas relações e conseguir entender mesmo, planilhar. Quais são as evidências que reforçam essa sua narrativa e quais são as evidências que desconstroem ela e te ajudam a construir outras histórias? Quais são as suas bagagens emocionais que estão criando ruído nessa história e que você pode cuidar delas? Quais são os gatilhos que te levam para insegurança, para impotência? E como você olha o outro sem ser vilão? Mas para a gente sair desse papel do narcisismo reverso e do cara ser narcisista, a gente tem que se conectar, tem que conversar, tem que ir para a vida real. E ir para a vida real disposto a construir outras histórias e estar em outros papéis. Então presta atenção, se você sempre conta uma história de você que tá nesse lugar de que você tem pouco valor, de que as coisas não dão certo porque é sempre assim, cuidado com sempre assim. Vamos tirar desse piloto automático. Eu sei que é difícil, porque a gente tá acostumado a pensar assim no amor, mas a gente tá criando autoaprisionamentos para nós mesmos. A gente tá vivendo os mesmos papéis, então é a boazinha, a ansiosa, a carente, a que resgata o outro, a que não é boa o suficiente. E quanto mais a gente repetir esses papéis nas novas pessoas que a gente sair, maiores as chances das histórias serem iguais, porque a gente está viciado. E sair do vício é difícil sozinha. Eu fiz um vídeo aqui sobre como a gente sai da dependência afetiva, fazendo um paralelo com o tratamento de dependentes químicos, e trabalhar em grupo é uma das coisas mais importantes. Por isso que eu tenho esse meu curso que a gente faz em grupo, porque quando a gente conta a nossa história e tem alguém que fala, olha aí, você tá no pensamento automático. Quando você ouve a história de alguém e fala, olha, tem uma outra interpretação, a gente vai aprendendo junto. E isso é um exercício lindo de autorresponsabilidade. Se a gente não muda, se a gente não se fortalece, nada muda. Então, ao invés da gente seguir reclamando que os outros são narcisistas, que os outros não têm responsabilidade afetiva, vamos ter autorresponsabilidade, vamos fazer por nós. Eu convido aqui todos vocês a se inscreverem nessa minha jornada da revolução amorosa. Vão ser 3 aulas gratuitas com exercícios para a gente dar uma virada na nossa vida amorosa e realmente aprender a mudar para os amores mudarem. A parar de se sentir insuficiente, inseguro, incapaz, parar de ter relações que estão sempre no rasinho. A gente precisa mudar. Talvez você esteja tendo comportamentos narcisistas reversos que estão complicando muito mais as coisas. E é uma chamada de responsabilidade, mas é lindo, porque está nas nossas mãos. A gente está culpando as coisas erradas. A gente está usando regras que não são regras para justificar as coisas que não estão rolando. A gente está viciado nas mesmas lentes. E a gente pode mudar tudo isso, olhando para os nossos traumas, para os nossos padrões, acolhendo a nossa criança ferida, fazendo rituais para a gente elaborar mesmo as histórias e se propondo mudanças práticas. Como hoje eu vou me colocar diferente quando eu receber uma mensagem? Que outras interpretações eu posso ter dessa relação? A gente pode ter tantos papéis na vida. Vamos sair desse lugar dos mal amados.